Aqui no dia de hoje, a testemunha anterior do Movimento Brasil Livre, pelo menos por 2 vezes, mentiu. E aí eu não estou falando que mentiu porque a minha versão é de que ele mentiu e a versão dele é outra. Ele afirmou 2 coisas diferentes no mesmo depoimento. Questionado se ele tem alguma empresa, ele disse que, no primeiro momento por mim, que não. Os senhores e as senhoras lembram, disse que não. Depois, num segundo momento, aí ele diz, já tive no passado um MEI. Num segundo momento, questionado pelo deputado Chico Alencar, como que ele recebia do MBL, ele disse, por uma empresa, eu sou MEI. Qual é a verdade? A minha pergunta é o seguinte, o senhor tem relação política de um mesmo movimento com o senhor Gabriel Costenaro. Qual é a tarefa do senhor Gabriel Costenaro no MBL, já que ele é pago pelo MBL? No Movimento Brasil Livre, Gabriel Costenaro, até onde eu sei, no estado do Rio de Janeiro, edita vídeos, acompanha representantes do Movimento Brasil Livre em movimentos políticos, faz gravações e ajuda a organizar manifestações de protestos, por exemplo, quando há alguma votação a qual o MBL discorda na Câmara de Vereadores, por exemplo, aumento de salário de vereadores, aumento de privilégios e por aí vai. Deputado, relator, presidente, olha mais uma dificuldade que a gente está enfrentando nesse processo. Tanto a testemunha anterior como a atual testemunha, o deputado Kim, afirmam que, entre outras tarefas, até onde ele sabe, ele edita vídeo, faz gravações. Mas quando questionado, a testemunha anterior, quem é que tinha a posse dos vídeos, das gravações e dos equipamentos para que fossem utilizados como prova pelo Conselho, ele cita o nome de uma outra pessoa e que não teria acesso imediato a essas mesmas gravações. Quem edita e faz os vídeos não tem posse daquilo que são os vídeos realizados e feitos. É uma terceira, uma outra pessoa, exatamente para não assumir o compromisso de que esse material fosse disponibilizado aqui para o Conselho de Ética. Deputado Kim Kataguiri, o senhor sabe que mentir, nesse caso, tem uma consequência civil e uma consequência também de natureza criminal. A testemunha mentiu quando num primeiro momento disse que não tinha empresa, depois que recebe do Movimento Brasil Livre através de uma empresa. O senhor sabe como a testemunha é contratada ou recebe, se empresa, se MEI ou qualquer outro expediente do Movimento Brasil Livre? Não, a coordenação do Movimento Brasil Livre separa os mandatários, deixa os mandatários responsáveis pela representação do movimento nas casas legislativas, da administração do dia a dia do movimento, que toma conta, por exemplo, dos pagamentos como feitos por Gabriel Costenaro. Então, quem é responsável no Movimento Brasil Livre pelos pagamentos feitos, como esses pagamentos que são realizados ao senhor Gabriel Costenaro? Atualmente, creio que... Não sei te dizer o nome de todos os coordenadores que estão na associação. O principal. Que estão na associação. Não existe um principal, nós somos coordenadores nacionais com o mesmo status. Responsável pelos pagamentos? Não sei quem é o responsável pelos pagamentos hoje. Presidente, relator, é um coordenador nacional do movimento. E quando eu pergunto uma única pessoa que responda pela coordenação do movimento para a realização de pagamentos, o deputado Kim Kataguiri, com toda a influência que tem no movimento, não sabe quem é a pessoa responsável por pagamentos, como o realizado pela testemunha? Sim, não sou responsável pelo dia a dia do movimento. E para quem nós podemos questionar que seja responsável pelo dia a dia do movimento, que seria responsável eventualmente por esse pagamento? Quem que nós podemos chamar no Conselho de Ética para ter esse tipo de informação? Eu vou me reunir com o meu movimento e te trago a resposta, Glauber. O senhor não pode indicar, então, alguém que tem essa responsabilidade? Não, nós tomamos decisões colegiadas. Seguimos. Deputado,
A outra mentira, falada aqui pela testemunha, e essa gravíssima, se é que dá para hierarquizar a gravidade, tem uma relação direta com o boletim de ocorrência. Deixa eu pegar aqui. Não tinha um boletim aqui. Aqui. Tem uma relação direta com o boletim de ocorrência feito. No boletim de ocorrência, o deputado Chico perguntou à testemunha se ele tinha escrito a seguinte mensagem, abre aspas: você é uma vagabunda, traidora, que parece uma cadela no cio, que sai transando por favores e com o primeiro verme que aparece. Confrontado pelo deputado Chico Alencar se a testemunha tinha publicado isso, ele tenta se esquivar, mas num segundo momento ele diz: não é verdade, é mentira. Quando a deputada Sâmia, então, pergunta mais uma vez, repetindo a frase, porque a deputada, então, Sâmia, cita o grupo em que isso teria acontecido, e evidentemente, o que é feito num grupo fica registrado. Qual foi a resposta? O senhor lembra qual foi a resposta da testemunha? Não recordo. Ele disse: não lembro se fiz. Primeiro ele disse que não tinha feito. Depois ele disse que não se lembrava se tinha feito quando a pergunta foi formulada pela segunda vez. O senhor bota a mão no fogo pelo senhor Gabriel Costenaro? Olha, deputado Glauber, como um defensor do Estado Democrático de Direito, até Vossa Excelência está acompanhado de advogados, eu entendo que o senhor Gabriel Costenaro pode ser condenado pelas suas atitudes se houver condenação transitada em julgado. Até onde eu sei, desse inquérito, ele sequer foi para frente por falta de provas, portanto... Mas eu quero falar especificamente do que aconteceu hoje aqui, na presença do senhor, porque eu acho que o senhor permaneceu durante toda a reunião do Conselho de Ética. Ele deu duas versões diferentes. Na primeira ele disse que não era verdade. Depois ele disse que não se recordava. Então eu vou reformular a pergunta. Se o senhor tivesse escrito num grupo, abre aspas, você é uma vagabunda, traidora, que parece uma cadela no cio, que sai transando por favores e com o primeiro verme que aparece. Se o senhor escrevesse algo como isso, o senhor poderia não se recordar de tê-lo feito? Vou testemunhar sobre hipótese, deputado Glauber, isso não existe. Se o senhor tivesse escrito, o senhor escreveria algo parecido com isso? O senhor se escreveria, o que o senhor faria? Escreveria algo parecido com isso? Não vou testemunhar sobre hipótese, deputado. O senhor escreveria isso? Não escreveria, mas não vou testemunhar sobre hipótese. Não escreveria. Pelo menos diz que não escreveria, tá dizendo, tá afirmando. Só que a testemunha do seu movimento disse que não se recorda se fez isso. Eu pergunto ao senhor, porque é o segundo procedimento para que o Movimento Brasil Livre se posicione sobre ele. Se ficar comprovado que esse tipo de manifestação aconteceu num grupo, qual é o tipo de atitude adotada pelo Movimento Brasil Livre num caso grave como esse? Se ele for condenado, ele vai ser expulso do movimento. E se ele não for condenado, mas ficar então tá comprovado. Se ficar comprovado... Como fica comprovado sem condenação transitada de julgado, deputado Glauber? Porque denúncias... Você tem denúncias criminais, você tem processos civis, e esses processos tramitam judicialmente. Mas se for apresentado ao Conselho de Ética e a Vossa Excelência o print, e ele tiver de fato escrito isso, qual é a consequência? Se a justiça condená-lo, ele será expulso. E se o movimento chegar à conclusão de que não há dúvida, não dá para refutar que ele escreveu isso? Ué, se for irrefutável, é porque há condenação. Se há condenação, ele vai ser expulso. Não estou falando de condenação judicial, que leva um tempo. Antes da condenação judicial. Como você comprova antes do Estado de Direito, deputado Glauber? Com uma perícia, por exemplo. Se a perícia confirmar a veracidade, ele é condenado. Se a perícia confirmar a veracidade, ele será expulso do movimento? Se a perícia confirmar a veracidade, ele vai ser condenado. É direta. Se ele for condenado, ele será expulso do movimento. A minha pergunta é direta. Eu não estou falando de condenação judicial.
se uma perícia for realizada, inclusive solicitada pelo Conselho de Ética, e ficar comprovado que ele escreveu isso num grupo de WhatsApp, ele vai ficar no MBL ou ele vai ser expulso do movimento? Se ele for condenado, ele será expulso do movimento. Condenado só pela justiça. Só pela justiça, pra você só, é um detalhe. Vai ser condenado aguardar, pela justiça então, é um pequeno... Ainda que uma perícia, ainda que uma perícia comprove... Só ser condenado pela Ainda justiça. que uma é uma coisa perícia pequena, comprove... Ainda que uma perícia comprove que ele escreveu esse tipo de mensagem num grupo de WhatsApp, os senhores vão esperar qualquer condenação fora das instâncias do movimento para que ele seja responsabilizado, é isso? Na justiça, claro. A minha pergunta é: integrantes do MBL só são responsabilizados em instâncias políticas administrativas depois que qualquer um dos seus membros seja julgado em definitivo até a última instância pelos órgãos do judiciário? Dependendo da denúncia, dependendo da gravidade, sim. Em regra, sim. Aguardam a decisão judicial. Em regra, sim. É interessante, porque no espaço da Câmara dos Deputados e na discussão legislativa, os senhores quiseram terminar, por exemplo, com qualquer possibilidade de condenação a partir do trânsito em julgado. Ou seu movimento não foi um dos defensores da matéria que tratava da prisão em segunda instância? Sim, um dos defensores. A análise de prova está esgotada. A nossa avaliação, trânsito em julgado. Não tá. O senhor... Eu só queria dizer... A matéria de fato está esgotada. Eu só queria dizer, sim, defendemos a execução da pena. Só queria dizer, presidente, que ali ele não está... A gente não vai esperar um recurso extraordinário para expulsar ele não está fazendo uma afirmação qualquer que ele membro não do movimento. tem o conhecimento. Ele sabe do que ele está dizendo. Ele sabe que o senhor Gabriel Costenaro escreveu isso dentro de um grupo de WhatsApp. Mas existe uma decisão política de não retirá-lo do movimento. É isso. O senhor já sabia ou teve acesso em algum momento? Deputado Glauber, você não está aqui para me acusar de nada. A pergunta que eu faço é objetiva. Estou aqui para testemunhar sobre fatos. Em fatos. algum momento o senhor já tinha tido conhecimento dessa denúncia que está no boletim de ocorrência? Não. Hoje é a primeira vez que o senhor tem conhecimento disso? Sim. O senhor não sabia que o senhor Gabriel Costenaro tinha um boletim de ocorrência firmado pela ex-companheira contra ele? Não que eu me recorde. Olha, o tamanho do cinismo chama atenção, porque esse tema já foi discutido diversas vezes, inclusive pela própria testemunha. Ele já disse isso por diversas vezes, que existia um boletim, tanto é que ele dizia: não se trata de violência doméstica, se trata de uma difamação. O senhor não sabia disso? Não. Presidente, não preciso mais fazer perguntas. Presidente, deputado, o senhor se irritou quando eu te chamei de defensor do nazismo e disse, inclusive, que já tem um processo em relação a isso. Numa entrevista, num podcast com ampla repercussão, quando perguntado, abre aspas, você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Fecha aspas. A sua resposta foi, abre aspas, acho, fecha aspas. A pergunta que eu faço ao senhor, o senhor se arrepende dessa declaração? Não, porque o contexto da declaração foi justamente dizer que a melhor maneira de se combater o nazismo é a gente lembrando do que aconteceu, que é justamente isso que defende a comunidade judaica, é isso que defende o povo de Israel. Inclusive estive em Israel, em Yad Vashem, conhecendo o Museu do Holocausto, e é essa maneira com que a própria população judaica entende que é a melhor para se impedir que essa tragédia, que é a maior tragédia da história da humanidade, se repita. Que a gente se lembre dos relatos, dos documentos históricos, que a gente tem acesso, inclusive você tem acesso às falas dos comandantes, dos generais nazistas no museu em Israel, justamente para você entender essa mentalidade e impedir que isso aconteça novamente em nosso país. Agora, sem dúvida nenhuma, eu me arrependo de não ter sido claro, né, em uma única frase, em uma única resposta, né, em uma única direção,
e dá margem para que cortes maliciosos, como os que foram feitos contra mim nesse episódio, fossem feitos, mas felizmente, né, já está consagrado, né, na justiça que nunca defendi, né, o nazismo nessa entrevista, nesse podcast, nem legalização de partido nazista, e justamente por isso todos aqueles que me acusaram, como Vossa Excelência fez naquela ocasião, foram condenados. O senhor, logo depois, devido à ampla repercussão da sua manifestação, e a ampla repercussão foi contra o que disse o senhor e o que disse um dos interlocutores também que estava na mesa, ele inclusive foi retirado, né, do podcast que ele fazia parte, o senhor gravou um vídeo, então, de pedido de desculpas. Por que o senhor pediu desculpas? Pelo que eu acabei de dizer, por não me fazer claro numa única sentença e permitir que cortes maliciosos fossem feitos com a minha fala. O senhor conhece Vic Vanilla? Não conheço. O senhor conhece David Duke? Não conheço. Não me recordo. O senhor conhece Benjamin Pontes? Conheço. Qual é a sua relação com Benjamin Pontes? Benjamin Pontes, até onde eu sei, ele é um assessor do deputado Guto Zacarias, que é membro do Movimento Brasil Livre e deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vou dizer para o senhor, então, quem é David Duke. Nascido no dia 1º de julho de 1950, é um supremacista branco, antissemita, político de extrema-direita, criminoso condenado, cavaleiro do Ku Klux Klan. O senhor Benjamin Pontes, seu companheiro de movimento, estabelece relação política e pública com o senhor Vic Vanilla. E o senhor Duque está aqui numa das postagens feitas por ele e que foi curtida, celebrada, comemorada por Benjamin Pontes. Numa outra postagem, que eu vou entregar agora ao senhor, o senhor Benjamin Pontes também curte uma postagem de supremacismo branco. Esse membro do MBL, que o senhor conhece, curte essa postagem de supremacismo branco e troca mensagens com o Vic Vanilla em algumas outras postagens, celebrando aquilo que ele fazia. Eu peço, presidente, 30 segundos para entregar essas postagens à testemunha para que ele possa se pronunciar sobre elas. Presidente, para me manifestar sobre essas coisas, eu preciso ter acesso integral à publicação, à postagem, não simplesmente uma folha entregue pelo deputado Glauber Braga, mas já deixo de pronto que repreendo, né, e repudio qualquer tipo de curtida, de postagem, de apoio a qualquer publicação, a qualquer suporte a uma mentalidade de supremacismo branco, mesmo porque eu próprio seria, né, exterminado, eu sendo mestiço como sou, né, com ascendência indígena africana, com mãe paraense que tenho, pai asiático, nenhum tipo de ideologia de supremacismo racial me pouparia, e eu, como defensor de direitos e garantias fundamentais e individuais, jamais apoiaria ou concordaria com qualquer tipo de apoio a qualquer supremacismo. O senhor não tinha conhecimento dessas postagens? Não. Eu vou ler a postagem. Uma delas. Em uma delas é uma fotografia do Duque, que o senhor Benjamin Pontes curtiu. Figura conhecida do supremacismo branco. Figura essa que o senhor acaba de dizer que é do Movimento Brasil Livre e do mandato de um vereador muito celebrado pelos senhores do Movimento Brasil Livre. Eu vou ler a outra postagem. Segundo projeções da própria ONU, até 2050 a população branca chegará à metade da concentração demográfica atual nos Estados Unidos.
Donald Trump e diversas instituições sérias já se pronunciaram sobre o assunto. A matéria pode ser encontrada em jornais como The Guardian e até BBC. Alguns teóricos chamam isso de genocídio branco, que acontece em larga escala e motivado por uma agenda silenciosa de grupos que não posso mencionar aqui. Entre os mitos inventados pelos perseguidores da raça branca está, por exemplo, da responsabilidade pela escravidão, ou seja, uma falácia. Quando os brancos chegaram no continente africano, a escravidão já estava em curso há muitos séculos, bem como aconteceu em diversas outras civilizações, sumeriana, babilônica, egípcia, grega, etrusca e até mesmo entre tribos indígenas americanas. A escravidão tem muito mais relação com a ignorância, ambição e crueldade de alguns seres humanos do que com contextos raciais genéricos em si, segundo grandes especialistas no assunto. A cada dia diminuímos em porcentagem demográfica, porque o mundo não enxerga o que estamos simplesmente desaparecendo. Quem fala sobre isso, conhecimento, história, verdade, e a fotografia é a fotografia de uma criança com uma camiseta conhecida do supremacismo branco. Essa é a postagem integral. O senhor condena essa postagem? Obviamente condeno. E não tenho a menor dúvida também de que Benjamin Pontes deve condenar, mesmo porque ele próprio trabalha e admira parlamentar negro do Movimento Brasil Livre, que é o deputado Guto Zacarias. Ele não só não condena, como ele curtiu a postagem, como curtiu a postagem também de Duque, um supremacista conhecido. Além de ter curtido a postagem, em outras postagens do senhor Vanilla, ele troca elogios. Se aquilo que eu estou dizendo, de que ele curtiu essa postagem, ficar comprovado por Vossa Excelência, qual é o tipo de tratamento que o MBL dará ao senhor Benjamin Pontes? Se comprovado, nós vamos questionar o da razão do porquê. Ele vai ser expulso do Movimento Brasil Livre? Nós vamos questioná-lo do porquê que ele fez isso. A minha pergunta é, vou reformular para ser mais objetivo. O senhor já conhece o inteiro teor da postagem. Sabendo do inteiro teor da postagem, o senhor viu, está na sua frente, está na sua mão. O senhor condenou essa postagem. A minha pergunta é, se ele de fato tiver feito isso, se o Movimento Brasil Livre vai expulsá-lo? Nós vamos questioná-lo. Antes de tomar qualquer medida, nós vamos buscar saber o porquê ele fez isso. Não pode adiantar, então, um processo de expulsão, porque vai se abrir um procedimento contra ele. Exato, como está sendo feito com você agora. Certo. Eu queria perguntar ainda para o senhor se nessas postagens houve, por parte do Movimento Brasil Livre, que o senhor tenha conhecimento anteriormente, algum tipo de denúncia que tenha chegado ao movimento. Eu não sei se lá tem instância de direção, né? O senhor faz parte de alguma instância de direção do movimento? Sou um dos coordenadores nacionais do movimento. Os coordenadores. Chegou alguma denúncia ao MBL da atuação desse militante que tem um papel importante, já que é assessor de um mandato parlamentar e conta com milhares de seguidores na rede? Chegou alguma denúncia ao Movimento Brasil Livre sobre isso? Não que eu saiba. É de estranhar, presidente, é de estranhar, relator, porque essa postagem aqui já está disseminada nas redes sociais há bastante tempo. Chegou a mim, chegou a vários parlamentares, a várias pessoas, mas a coordenação nacional do Movimento Brasil Livre ainda não tinha chegado. Nós vamos acompanhar esse caso de perto. Se Vossa Excelência e o Movimento Brasil Livre quer afirmar que não tem relação com grupos nazistas e supremacistas brancos, nós estamos aguardando ver qual é o procedimento que vai ser adotado em relação ao senhor Benjamin Pontes.